dia, meus irmãos, meus amigos em Cristo Jesus. Aqui vou eu novamente diante de Deus, diante de vocês, trazendo a palavra de Deus, na esperança de que nessa quarta-feira você esteja com toda a bênção do Senhor para você, para sua casa, para todo o seu povo. Em nome de Jesus Cristo, que a paz do Senhor reine sobre você. Lembre-se de uma palavra que a gente sempre está dizendo, né? Creia em Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Isso é muito importante. E é sobre crer que nós vamos falar agora também. Eu quero trazer um pouquinho de João para você, para que você medite nessa palavra. Nós vamos falar meio que aleatoriamente, pegando algumas passagens aqui, para que você possa entender, ou pelo menos você possa se interessar a respeito disso. Eu creio que todos que me ouvem, assistem essa gravação pelo YouTube, já conhecem um pouco de Deus. Agora é se colocar, se prontificar, se examinar e cuidar para que tudo corra de acordo com a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos lá para o livro de João, capítulo 15, né? Vamos começar, aliás, capítulo 14. Vamos começar no primeiro versículo, em nome de Jesus Cristo. Jesus é o caminho para o Pai. Não existe outro caminho que possa nos levar até Deus. Então, Jesus aqui, ele fala um pouquinho. Ele é o caminho para a vida eterna. E esse caminho é um caminho seguro. E se nós não confiarmos em Deus, nós não vamos acreditar nesse caminho que Ele preparou para nós. Devemos confiar em Deus. João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Cristo prometeu. Cristo, Ele desejou que nós não ficássemos perturbados com as coisas que esse mundo tem lançado sobre nós. Nós aguardamos a vida eterna com expectativa, com muita expectativa. E Jesus diz aqui que Ele estaria indo para o Pai e ali Ele iria preparar um lugar para nós. Certamente, pelas promessas maravilhosas que a Bíblia traz, esse lugar que o Senhor nos prepara não é um lugar qualquer, mas é um lugar de delícias, um lugar onde estaremos na presença do Deus Todo-Poderoso e seguiremos ali com felicidade eterna. Ele diz mais aqui, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Bem, as pessoas às vezes têm dúvidas em sua vida, dúvidas a respeito de quem é Jesus, porque nunca se procurou inteirar da verdade. A verdade é a palavra viva de Deus, que se fez homem, Jesus Cristo, veio para esta terra e deu a vida dele para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós precisamos nos inteirar. Muita gente sabe pela metade da história, que ouviu falar, que alguém comentou aqui e acolá, mas não sabe a verdade. E quando vai falar, muitas vezes é levantando críticas à palavra de Deus. Na verdade, são críticas ao próprio Deus. Então, quando nós conhecemos a Cristo, nós sabemos qual é o caminho. Se nós sabemos qual é o caminho, nós sabemos também para onde Jesus vai. É o mesmo lugar que Ele preparou para nós, ao lado do Pai Eterno. Versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu irmão, minha irmã, talvez você aí que está ouvindo o programa não saiba nada a respeito da verdade. Ainda costuma dizer, como antigamente eu também falava, todo caminho leva a Deus. Por onde eu for, eu vou encontrar Deus. Não é bem assim, não.
não é o caminho que a gente toma de qualquer jeito. E também não é a questão da idolatria, onde nós confiamos em santo disso, santo daquilo, santo de qualquer coisa que seja. O Senhor diz na palavra que alguém vai até uma floresta, ali ele colhe um tronco de árvore, leva para sua casa, um pouco ele coloca ali para preparar comida, um pouco ele se aquieta naquele fogareiro da madeira, e o resto da madeira ele faz um Deus, faz uma estátua. Porventura pode a criatura adorar, construir o Criador? Pois é o que muitos têm feito. Muitos, na antiguidade, vendiam estátuas de deuses. Deus da chuva, Deus da fertilidade, Deus do vento, Deus da colheita, Deus disso e daquilo outro. E muitos faziam sacrifícios em relação a esses deuses. E isso é apenas idolatria, aborrecimento sem igual ao coração de Deus. E o Senhor diz que estes que são criados dessa forma têm ouvidos, não ouvem, têm olhos, não veem, têm nariz, mas não falam, não sentem o cheiro, têm boca e não falam, têm pés, mas não podem sair do lugar de onde eles estão, porque para sair dali eles têm que ser carregados. Como é que pode causar algum bem a alguém? Então, abra os olhos, meu irmão. Você que anda aí com essa correntinha pendurada no pescoço, você que anda com esses santinhos carregando na carteira, o meu socorro, a minha ajuda, esse aqui é meu protetor. Tem muita gente que carrega um pé de coelho. Eu carreguei por muito tempo, eu carregava um pezinho de coelho no chaveiro. Isso aqui é para dar sorte. Deu sorte para o coelho? Não deu não, nem vai dar sorte para você também. Então acredite, você tem que crer que Jesus é o caminho e somente através dele você pode chegar a Deus. Meus são isso, meus são aquilo. Eu lembro que quando eu era bem criança, e faz algum tempinho, né? Minha mãe, nos dias de tempestade, aquelas chuvas que eram torrentes, eram bastante fortes, não como as que são hoje, as de hoje são violentas, se é que você pode entender a diferença aí. Então vinha aquela tempestade, aquela chuva caindo, e minha mãe tinha sempre um monte de pires novos, nunca usados. E aí quando caía aquela tempestade, ela jogava um pires, no terreiro ali, e falava: valha-me, minha Santa Bárbara, como que pedindo proteção. Qualquer santo aí que você ouvir falar, morreu. E somente o Santo de Israel ressuscitou, que é o Senhor Jesus Cristo. Os santos hoje que andam pela terra somos nós que estamos vivos. Nós que aceitamos a Jesus Cristo e fomos santificados pelo sangue dele. E nós devemos levar essa santificação para outros lugares também, para outras pessoas. Então pense nisso, morreu, acabou. Ao homem foi dado o direito de morrer uma única vez só, está escrito na Bíblia. Então creia no Senhor, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, né? Então Jesus, sendo Ele o caminho, e Deus também, e homem, nós somos unidos a Deus através dele, através da palavra. O nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, veja o capítulo 12, versículo 45 aí, veja aí, de João 12, 45. Ele diz assim: e quem me vê, a mim vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue.
a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. A palavra que Jesus pregou é que será um julgamento sobre aquele que negou a Jesus Cristo no último dia. Marcos 16, o Senhor diz que quem crer nele já está salvo, quem não crê já está condenado. Palavra de Jesus, palavra que foi pregada. O que você espera para a sua vida? Ser condenado ou ser salvo? Eu costumo dizer que nós temos o direito da salvação por aceitar Jesus, por colocar Jesus na nossa vida e nos submetermos a Ele. Mas Ele é um caminho. Veja, daqui onde eu estou até a porta, tem um caminho a seguir. E chegando lá, vou estar na rua, vou estar livre, vou ver a luz. Se eu seguir o caminho, se eu seguir as palavras de Jesus Cristo, eu verei a luz do Senhor Deus Todo-Poderoso e já serei salvo. Mas se não for assim, não há salvação. A palavra de Deus diz que nós temos que resistir até o final. É uma batalha. E ninguém vence uma batalha parando na metade da luta, não é verdade? Então, você só será salvo o dia que você atingir o ponto final. O dia que você atingir o lugar de alvo da sua vida. Pecar é errar o alvo. O alvo é Jesus Cristo. Jesus é o caminho. Se você não seguir esse caminho, você nunca terá salvação. Por mais que você faça, que você rale os joelhos no chão, que você clame a Deus, que você tente perdoar ou faça qualquer coisa para ajudar alguém, de qualquer situação que seja. Se você não tiver Jesus, se você não andar pelo caminho, você nunca chegará ao objetivo final, a salvação. Nunca receberá a coroa da vida. Meu irmão, isso é coisa séria que nós temos que pensar todos os dias. Então, se eu preciso da salvação, primeiro eu preciso crer em Jesus Cristo. Eu preciso andar na presença dEle. Pedimos em nome de Jesus, de acordo com o caráter de Deus. As nossas orações devem chegar diante de Jesus de acordo com o caráter dEle. E qual é o caráter dEle? Eu sempre penso nesse sentido, dessa forma. O caráter de Deus e sua vontade. Quando eu faço uma oração, quando eu peço para alguém ser curado, para alguém ser livre, liberto, para alguém conseguir uma vitória, todo esse meu pedido tem que ser primeiro para a honra e glória do meu Deus e tem que estar de acordo com o caráter e a vontade dele nas Escrituras. O caráter dele, eu sempre digo que são as obras do amor que ele faz. E sempre vou me envolvendo nessa palavra, obras do amor, obras do Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos lá conhecer a natureza de Deus, que é amor. João 15, versículos 4 e 5. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este tem muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Tudo que fizer sem Jesus é em vão, porque não levará à salvação. Então, mas pastor, qual que é a natureza de Deus? Como eu disse, a natureza de Deus é amor. Ele ama você, que deu o filho dele para morrer no teu lugar. Mas como nós podemos conhecer um pouco desse amor? Gálatas 5:22, vamos lá. Fala-se muito pouco a respeito disso. Eu já preguei várias e várias vezes, e se nós formos pegar cada detalhe aqui separadamente para falar, dá para fazer vários e vários cultos só falando disso daqui. Mas eu vou resumir para você, porque nós não temos muito tempo, para fazer isso. Então, Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é caridade ou amor. Já começa aí.
A natureza de Deus é amar a cada um daqueles que Ele criou. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não deseja ver ninguém lançado no inferno. Uma vez, uma amiga, Cleide, ela é espírita, ou era, não sei, não, há muitos anos que eu não a vejo. Ela falou para mim: você acha que Deus vai matar todo esse povo na terra? Só por causa de umas palavras escritas aí no livro, que nem sabe se foi Deus quem escreveu? Tudo que está escrito nesse livro, por todos esses milênios, foi escrito e de forma alguma encontra-se contradição. Foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito de amor. E ele descreveu bem qual é o caminho que nós devemos seguir. Esse mesmo caminho: caridade, amor. Amar ao próximo como a mim mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todas as tuas forças, de todo o teu coração, de toda a tua vontade. Amar a Deus. Então, quando você amar a Deus, você está cumprindo os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos. Porque você não vai se atrever a errar nenhum, a tropeçar em nenhum deles. Então você pode dizer: eu amo meu Deus. Caridade, amor, né? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Uma pessoa agressiva tem esses atributos? Isso aqui são os caráteres de Deus. Este é o caráter verdadeiro de Deus, e que Ele quer que você e eu vivamos isso em todo tempo, por onde quer que nós andemos. Então, quando eu clamar ao meu Deus pedindo, Ele vai ouvir e Ele vai responder. Porque tudo aquilo que eu oro para honra e glória. Tudo que eu falo para honra e glória. Tudo que eu faço para honra e glória do meu Deus. Eu me deito, levanto para honra e glória do meu Deus. Eu durmo para honra e glória do meu Deus. Mas como eu durmo para honra e glória do meu Deus? Eu me santifico até nos meus sonhos. Quantos de vocês já sonharam estar em oração à noite, dormindo? Quantos de vocês já sonharam encontrar os seus líderes espirituais e com eles ali fazer comunhão diante de Deus? Então nós louvamos, nós honramos, nós consagramos-nos diante de Deus em todo o tempo para a honra e glória dEle. Mas esse Deus é um Deus muito interessado em ser honrado. Claro, foi Ele que te fez, foi Ele que me fez. E você vai querer questionar essa vontade de Deus? Eu entendo dessa forma: Deus não quer glória para Ele simplesmente porque Ele se acha o melhor. Mas Ele quer que você o reconheça como Deus. Ele quer que você o reconheça como Senhor da sua vida. Ele quer que você reconheça que Ele é aquele que te guarda, que te protege, que te amou de tão forte poder, que deu o Filho dele para morrer em seu lugar. João 3,16. É isso que Ele deseja, que você simplesmente o ame como Ele ama você. O servo não é maior do que o seu Senhor. Basta que o servo seja igual ao seu Senhor. E Ele disse que nós podemos fazer as mesmas coisas que Ele. E coisas maiores ainda Ele falou para os discípulos, para os apóstolos. Quando Ele despediu esses apóstolos, Ele disse para que fossem e fizessem o que viram Ele fazer, o que aprenderam com Ele. Curem, libertem. Então, meu irmão, minha irmã, pense no que você tem feito na sua vida. Por que às vezes a sua oração não está sendo ouvida? Por que você não encontra paz dentro do seu lar? Por que você perdeu a fé? Você tem fé para algumas coisas, mas para outras você não tem. Talvez seja para essa situação que você precisa exercitar mais a tua fé, para mostrar que realmente você crê em Jesus Cristo. Não adianta dizer: eu tenho fé para isso, eu tenho fé para aquilo, eu tenho fé para outra coisa, mas para isso eu não tenho fé.
Já pensou se Deus, quando criou o mundo, Ele dissesse: eu tenho fé para criar o universo, mas não tenho fé para criar uma terra com homens que vão me aborrecer. Ele não pensou nisso. Ele pensou em criar um povo que o adorasse, que estivesse diante dele e que seria beneficiado com todo o amor e com todo o carinho que Ele tem para dar. Coloca isso no teu coração. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Ele supre. Não pense em dinheiro, mas Ele supre o que for necessário para você, segundo o caráter dEle, e o caráter dEle é amor. Ele não vai deixar faltar nada para você, nem para o teu familiar. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Então vamos lembrar, né? Hoje é quarta-feira e daqui a pouco nós temos o SOS da Fé, com o missionário R.A. Soares. Daqui a pouco, o dia está passando assim, no estalar de dedos. Você levanta, quando você vê, já é hora de deitar de novo. E ainda mais essa situação que a gente está vivendo aí, meio que enclausurado. Aliás, segunda-feira eu precisei sair para fazer algumas coisas, para levar minha esposa ao médico, o tratamento que ela está fazendo, e graças a Deus está indo bem. Eu vi a cidade praticamente toda acordada. O trânsito está praticamente a mesma coisa. Foi liberado, né? Foi liberado o rodízio novamente. Voltamos ao normal e parece que todo mundo quer voltar ao normal. Não, todo mundo tem necessidade de trabalhar, de comer, de produzir. Mas coloque diante de Deus, como eu disse aqui outro dia, tenha bom senso. Coloque a sua vida diante de Deus e faça aquilo que Ele te colocar no coração. Importa obedecer a Deus. Nada mais. Obedeça a Deus e você fará as coisas da maneira correta, em nome de Jesus. Então, SOS da Fé, daqui a pouco, às 18 horas, às 22h30, com o missionário R.R. Soares, na RIT e na nossa rádio, às 20h30 e até às 21h20 na Rede TV, e às 21h10 até às 22 horas na Band. Segunda e quinta-feira, nós temos o missionário no SOS da Fé. Na sexta-feira, nós temos a pastora Yara. Ela é quem faz o SOS da Fé. No sábado, nós temos aí o pastor Rogério Postigo, um grande homem de Deus também, fazendo o programa, apresentando o SOS da Fé. E no domingo, com o pastor Hilton Santos e a pastora Thaís Benevente, nas redes sociais, na RIT, na nossa rádio, em todo canto você vai conseguir ver, você vai conseguir assistir. E glórias a Deus por isso. Amém? Eu quero apresentar para vocês aí a nossa necessidade, a necessidade da qual o Senhor Ele já sabia que todos nós passaríamos, e Ele determinou que houvesse as primícias. Ele queria fazer uma prova com você, saber que você era obediente. Ele não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de colheita. E desde o princípio lá, o Senhor preparou esse momento. E Ele disse: trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, né, para que haja mantimento. Fazei prova de mim se eu não vos abrir as janelas dos céus, com bênçãos tais que vos advenham maior abastança. Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar. Mas você precisa crer. Você precisa andar na presença dEle e obedecer. Nós temos no Bradesco a agência 3378, a conta 51238, dígito 9, para os dízimos e as ofertas alçadas. Nós temos na Caixa, no Banco do Brasil, agência 0472, dígito 3, conta corrente 560987. Nós temos no Itaú, agência 04061, conta corrente 76526, dígito 3. Caixa Econômica Federal, agência 0221003, a operação, e a conta corrente 772627, dígito 5. Santander, 3795, dígito 0, conta corrente 13002392, dígito 4. Estas contas todas são para os dízimos e as ofertas alçadas, e qualquer outra oferta que você quiser fazer, mas para o patrocinador.
Nós temos aí no Bradesco, agência 3378, dígito 9, a conta corrente, corrigindo, 3378, conta corrente 29315, dígito 6, para o patrocinador no Bradesco. No Santander, nós temos aí a conta corrente na agência 3795, a conta é 130000215 para os patrocinadores. Tem mais contas também. Se você precisar, se você quiser saber, é só passar um zap aí para o zap aqui da igreja da Vila Industrial, é o 945 72 19 16, e então eu passo a informação para você. A qualquer hora você pode passar perguntando e eu lhe transfiro o número da conta que você deseja, em nome de Jesus Cristo. Amém? Agora vamos orar. Vamos colocar a nossa família diante de Deus nesse momento, porque é tudo que nós precisamos. Esse grande planeta, na verdade, um torrãozinho de pedra que eu chamo, em relação a todo esse universo, insignificantemente de tamanho com o universo, o Senhor nos colocou aqui para viver. E todo este povo é nossa família. Somos de uma única raiz que veio de Adão e Eva. Somos um só em Cristo Jesus. Então vamos orar por todo esse povo, Pai. Nós vamos clamar diante de Ti pela vida da nossa irmã Ana, que está com alguns males ali passando e com certeza não é coronavírus. Em nome de Jesus Cristo e tantas outras pessoas que eu tenho apresentado diante de Ti, Senhor, todas elas que foram colocadas, que estão aqui na caixinha, os pedidos de orações especiais, lá no caderno, na porta da igreja, Senhor, onde as pessoas passam e colocam seus nomes, elas têm esperanças de alguma coisa mudar na vida deles, e eles estão atentos, meu Pai. Alguns estão desempregados, alguns estão com contendas na sua família, outros estão intrigantemente sem nenhuma solução para a vida deles, e eu clamo diante de Ti, Pai. Como eu falei, a paz, a vida, a abundância, o amor faz parte do Teu caráter, Senhor. Oh, derrama disso sobre a vida desse povo, nesse planeta, nesse país, meu Pai, em nome de Jesus, na vida política, na vida, Senhor, das Forças Armadas, em todos aqueles, meu Pai, que estão em eminência, que nós devemos orar e colocar diante de Ti. Nós clamamos misericórdia, nós clamamos, meu Pai, o Teu perdão, nós buscamos diante de Ti que o Senhor se manifeste e traga luz sobre todo esse povo que vive na escuridão, o mendigo, o perdido, o ladrão, o bandido lá fora, o estuprador, o roubador, Senhor. Todo esse povo é feito pela Tua mão, Senhor, e o Senhor o tem como criatura Sua, mas eles não conhecem a verdade. Abre o coração, abra os olhos, abra o entendimento, que a paz do Senhor alcance essas pessoas, que eles se arrependam de seus erros, mais mesquinhos que sejam eles, para a honra e glória do nosso Deus. Tudo que vem à mente, tudo que vem para perturbar, para perverter, eu repreendo, eu amaldiçoo em nome de Jesus Cristo. Eu digo: Satanás, pega todo o mal que você fez sobre esta terra, pega toda a doença que você colocou sobre esse povo, em nome de Jesus Cristo. Pai, guarda os nossos líderes espirituais, missionário Soares, pastor Jaime, os nossos líderes, Senhor, regionais, todos eles, os obreiros, os pastores, Senhor, todos aqueles que estão em eminência na obra de Deus, os membros, meu Pai. Oh, Senhor, cada membro desta igreja aqui, da Vila Industrial, onde, Senhor, tens mantido a saúde de todos eles, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, eu te louvo, e eu digo: todo mal caia por terra, toda praga seja desfeita, toda doença apagada, toda miséria anulada, toda dor desfeita agora, que a paz, que a saúde e que a multiplicação em todos os sentidos da vida faça parte desse povo, que a família seja agora abençoada, acrescentadas diante de Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, que haja salvação em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Lembre-se de uma coisa: a obra de Deus, ela se revela pelo fruto do Espírito Santo, pelo caráter. Isso aí é o caráter de Deus, que está lá em Gálatas 5:22. Creia nisso, ande na presença do Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus te abençoe para a honra e glória dele.
Amém. Fica na paz do Senhor. Até sexta-feira, para a honra e glória do Senhor. Claro, em nome de Jesus. Graças ao bom Deus, temos visto os resultados do imenso trabalho realizado através deste ministério. Olá, Dr. Soares. Meu nome é Maria del Rosário Rojas e eu sou de Ocânia, norte de Santander, Colômbia. Escrevo para lhe contar mais um testemunho, agora do meu filho, John Fuentes Rojas. Ele estava muito doente, tinha um cisto no rim, ele estava muito mal. Eu escrevi no WhatsApp do Olá Amigo pedindo oração ao Senhor, porque estava muito desesperada e o Senhor prontamente me respondeu. Agora agradeço a Deus e ao Senhor, Dr. Soares, pois meu filho está muito bem restaurado. Toda a dor que ele sentia passou. Obrigada por tudo. A paz do Senhor Jesus, Dr. Soares. Me chamo Alexandro Elvis e sou da Romênia. Quero compartilhar que ontem orei junto com o Senhor e Deus me tocou. Eu tinha uma dor de cabeça muito forte e estava muito perturbado com isso. Não aguentava mais. E desde ontem, com a sua oração, não senti mais dor. Muito obrigado, Jesus, e também agradeço ao Dr. Soares. E em nosso país, o Senhor Deus continua operando prodígios na vida dos patrocinadores. Eu abri uma empresa há uns 6 meses atrás e ela não foi exatamente como eu gostaria que fosse, as vendas, né? Então eu decidi patrocinar. Em 6 meses de empresa, eu vendi muito pouco, mas no mês que eu patrocinei, na mesma semana que eu patrocinei, eu vendi mais do que nos últimos 6 meses de empresa. Foi um avanço gigantesco. Eu creio muito que o patrocínio, ele não é uma oferta qualquer, ele é um chamado de Deus. Porque eu estou na Igreja da Graça há 14 anos e eu nunca tinha recebido esse chamado. O chamado foi exatamente na hora em que eu mais precisava. Ele veio exatamente como um socorro para mim. Então, eu acho que essa é a parte mais importante do patrocínio, porque não é uma oferta que você dá simplesmente por dar. Ela tem, além do Evangelho, além da pregação do Evangelho, ela também vem para abençoar a nossa vida de alguma forma. E foi isso que aconteceu. Agradecemos a cada patrocinador por nos ajudar a levar o Evangelho para os 4 cantos da terra.